Shalom para o seu coração, muito bom dia, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida nesta manhã tão maravilhosa, que o Senhor conceda bênçãos e mais bênçãos sobre a sua vida. Um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Hoje é dia 20/10/2020, olha que concordância, olha que totalidade. Número 10 na Bíblia sempre vai tipificar, a totalidade, o absoluto do Senhor. Hoje é um dia muito especial, hein? Que o Senhor possa revelar sobre as nossas vidas grandes maravilhas, grandes bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, casas. Quero deixar uma palavra rápida para o seu coração hoje, uma palavra bem rápida, uma palavra poderosa de Paulo aos nossos corações. Bom dia, Bia, bom dia, Diogo, bom dia, Érica, bom dia, irmão João, irmã Teresa, bom dia a cada um de vocês que vão chegando, sejam muito bem-vindos conosco aqui nesta manhã, um pouquinho mais cedo hoje, não é? Nós temos um compromisso daqui a pouco e eu não consegui ninguém para fazer com vocês aqui hoje, então estamos aqui para não perdermos o costume de começarmos um dia falando com Deus, começarmos um dia diante da palavra do Senhor. Érica Rocha, duas Érica hoje, hein? Que maravilha, seja muito bem-vindo, eu queria que você convidasse outras pessoas para estar conosco. Marli, compartilhe no seu Facebook aí, já dá um bom dia para algumas pessoas que ainda não acordaram, dá uma ajudadinha aí no despertador de cada um deles, para que nós possamos ter um momento com a palavra de Deus maravilhosa, tá bom? Hoje um dia extraordinário, um dia bonito, não é? Ontem uma chuvinha que veio para regar no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 5, e diz assim no versículo 6, 1 Coríntios 5, 6, anote aí por favor, quem chegar depois já sabe qual é o texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 6, pode anotar? Não é boa a vossa jactância, não sabeis que o pouco fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis aos impuros. Paulo escrevendo à igreja que estava em Corinto. Bom dia, Lilian, bom dia cada um de vocês. Paulo estava dizendo de vivermos no novo fermento, vivermos na dispensação do Senhor, vivermos sobre a bênção, a graça do Senhor. O velho fermento é o fermento do pecado, é o fermento em que atrai sobre a vida das pessoas o peso do pecado. O fermento ele tem o poder de levedar toda a massa, ou seja, o fermento ele vai alcançar todas as propriedades da massa. O fermento na Bíblia ele vai tipificar o pecado, porque ele alcança todas as propriedades da massa. Ou seja, como diz a palavra do Senhor, Davi dizendo, em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, o pecado, ele tem a capacidade de alcançar ou de dimensionar todo o nosso ser. Não há nada na nossa vida que não tenha sido tocado pelo pecado. Detalhe, eu não quero aqui que você pense que eu estou falando nesta manhã só para você, se aterrorizar com o pecado. Eu quero dizer que aonde abundou o pecado, aonde tocou o pecado, assim como o fermento toca toda a massa e leveda toda a massa, assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então devemos viver sobre a graça, devemos viver
sobre o perdão de Cristo, devemos viver sobre a regeneração do nosso Senhor. Nós não devemos viver sobre o peso do pecado, o peso do fermento, mas nós devemos viver sobre o favor do Senhor. Agora, é muito bom que você entenda que para nós vivermos uma vida condizente ao propósito do Senhor, nós temos que tomar alguns cuidados. Vamos ver o cuidado que a palavra do Senhor nos diz em Salmo. A palavra diz assim, Salmo, o primeiro capítulo do livro de Salmo. Anota aí, tá bom? Se você pode colocar no comentário, porque eu estou mais cedo hoje. Talvez algumas pessoas depois vão dizer, o que o pastor leu. Então, o primeiro texto que eu li está em 1 Coríntios 5:6, tá bom? 1 Coríntios 5:6. E o segundo texto, anota aí, por favor, quem é rápido no dedo aí para digitar. E o segundo texto eu quero ler para você, o Salmo de número 1, tá bom? Diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Vou ler mais uma vez para você gravar. Bem-aventurado o homem, o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer, ou seja, na lei do Senhor, e a sua lei ele medita dia e noite. Aí no versículo 3 vai dizer que ele será como uma árvore plantada sobre ribeiros, ou seja, florescerá sempre. O que eu quero que você entenda aqui? A promessa, existe promessa para aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores e sabe dos pecadores, e há promessa para aquele que não anda sobre o conselho dos ímpios. Há promessa. Não adianta você vir à igreja, não adianta você se vestir como crente, não adianta você dizer amém para tudo. Você precisa entender que há coisas que você precisa dizer não. Você precisa, dizer não aos maus conselhos, às más companhias, aos maus exemplos. Você precisa dizer não. O texto está dizendo, bem-aventurado é o homem que não se assenta, ou seja, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém ao caminho dos pecadores, e não se assenta à roda dos escarnecedores. Primeiro, você vai ver que você não pode andar segundo o conselho dos ímpios, você tem que andar segundo o conselho da palavra de Deus. Depois você vai ver, não se detém no caminho dos pecadores. Ei, você tem um caminho novo, existe um caminho de novidade para a tua vida. Não adianta você falar, eu sou abençoado, eu sou um crente abençoado, um servo de Deus abençoado, e anda em caminhos tortuosos, desvios da vida. E em terceiro, você não pode se assentar, porque quando nós nos assentamos, nós estamos tirando exemplo para as nossas vidas. Você não pode se assentar à roda daqueles que escarnecem da palavra do Senhor, se escarnecem, do exemplo dos cristãos. Você não pode se assentar com esses. Pelo contrário, você deve se assentar, com pessoas que vão deixar exemplos para a sua vida. O texto lá de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, 1 Coríntios 5:10, marca aí no comentário, por favor, me ajuda. Diz assim, refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, e aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Ou seja, o texto está dizendo aqui, que Paulo está escrevendo, de que existe vários maldizentes, vários tipos de pessoas, vários tipos de pessoas, e olha o conselho que ele vai dar. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo seu irmão, olhe o perigo. A Bíblia nem está dizendo para você só tomar cuidado com a roda dos escarnecedores e dos ímpios, mas a Bíblia está dizendo, toma cuidado com aquele que, dizendo seu irmão, preste atenção, para que alguém não diga, o pastor está dizendo isso. A Bíblia está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Olha aí, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que
dizendo seu irmão for impuro ou avarento ou idólatra. Impuro, palavras impuras, comportamento impuros, olhar impuro, ou avarento, cara é ambicioso, ele só dinheiro, sabe? Ou idólatra, ele ama deuses estranhos, ou ele ama coisas, ou ele idolatra pessoas. Dentro da igreja só existe um que ele ama, outro, sabe, é só um ministério de louvor, é só um pastor, é só um obreiro. Ele idolatra pessoas, ele faz panelinhas, ele faz grupos. Toma cuidado, é tudo tipo de idolatria. É muito fácil falar de idolatria de outra igreja, não é? Mas às vezes existe idolatria dentro da tua própria igreja. Olha aí, ou maldizente. Cuidado com o linguarudo, cuidado, meu Deus, irmão, cuidado com o maldizente, pessoa que fica falando mal disso, mal daquilo, mal do pastor, mal do trabalho, mal da empresa, mal do prefeito, mal das autoridades. Cuidado com o maldizente, só fala mal, só existe, sabe, palavras de maldição na boca dele. Cuidado com o beberrão, com pessoas que tomam, pessoas que nessa época nova está dizendo, não, tomar não tem problema, tomar em casa é social. Toma cuidado, a Bíblia está dizendo aqui, não se associeis a ele. Toma cuidado, pessoas que dizem, não, é só um vinhozinho, sabe, tem irmãos que chamam eu do lado e falam, pastor, é pecado beber um vinhozinho? É pecado beber uma cerveja até sem álcool? Meu querido, tem tanta coisa por aí, tem tanto suco gostoso, tem tanta bebida que vai fazer bem para o teu organismo. Por que fazer umas perguntas dessa para a gente? A Bíblia está dizendo, fugir desses. Olha aí, beberrões ou roubador. Estou lendo 1 Coríntios 5,11. Ou roubador, em tudo ele quer tirar vantagem. Não é só o que rouba banco não, irmão. Tem crente, tem pessoas que às vezes você se diz amigo dele e ele é roubador. Está tirando vantagem de você, está roubando o tempo do patrão, está roubando, sabe, o telefone do patrão. Com esse tal, nem ainda comais. Com quem você está se assentando para conversar? Com quem você está se assentando para andar? A Bíblia diz, 1 Coríntios 5,12, eu quero dizer o endereço, 1 Coríntios 5,11, eu quero dizer o endereço para ninguém falar assim, é o pastor, que eu só estou lendo a Bíblia, olha aí, com este nem mesmo comais, versículo 12, pois com o direito haveis eu de julgar os de fora, não julgais vós os de dentro? Ora, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Ei, igreja, existe pessoas dentro da igreja que a gente fica passando a mão na cabeça, mas é idólatra, é maldizente, é avarento, você entendeu? São esses que se igualam aos beberrões, aos, sabe, roubadores. A Bíblia está dizendo, não se assenta com esse não. Esses que estão dentro da igreja tem que ser rebatido, você não tem que dar ouvido para malandro dentro de igreja não, você tem que rebater eles. Olha o que diz o versículo 13, expulsai, pois, de dentro de vós, de dentro da congregação, os malfeitores. Nós precisamos que se levante mais, sabe, profetas, homens e mulheres de Deus, para botar ordem na casa do Senhor, porque às vezes há pessoas que fazem a pronta e a gente acha que tem que cruzar o braço para todo mundo. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo 3,5, olha o que diz, grava aí, coloca aí no comentário mais essa, estou encerrando e já vou orar por você. 2 Timóteo 3,5, tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Que poder é esse? Negando o poder, sabe, do evangelho, o poder do bom testemunho, o poder da mudança, o poder da transformação, o poder da regeneração. Negando isso, se ele não dá testemunho, o que a palavra está dizendo é assim, tendo forma de piedade, mas negando o testemunho, foge destes. Você aprendeu essa nessa manhã? Você aprendeu essa? A igreja é lugar para você animar a sua fé, a igreja é lugar para você ter vontade de orar, a igreja é lugar para você ter vontade de louvar, de adorar, de ter, sabe, mais piedade, mais amor.
A igreja não é lugar para formar, sabe, roubadores, maldizentes, idólatras, pessoas sem piedade. A igreja não é lugar para linguarudo. A igreja não é lugar para pessoas, sabe, que só falam mal uns dos outros. A igreja é lugar, sabe, para você ter edificação espiritual. Aprendeu essa nessa manhã? Então não se assenta com os escarnecedores, mas também dentro da igreja não cola em maldizente, não cola em linguarudo, não cola em pessoas invejosas, não. A Bíblia está dizendo: desse foge, desse expulsa da casa do Senhor. Acaba, sabe, com o mau costume desses indivíduos que fica falando mal de um de outro, sabe, e às vezes sempre alcança ouvido de alguém para que eles possam divulgar a sua maléfica obra, sabe. Desses repreenda, sai de perto deles. Que você entenda que o fermento, ele leveda toda a massa, e se você não tomar cuidado com quem você está, sabe, andando ao lado, você pode ser atingido por ele. Tome muito cuidado, tá bom? O Senhor te chama a uma vida de piedade, de amor, a uma vida franca, uma vida, sabe, de intenso comunhão com os irmãos. Se você não está conseguindo ter isso, é bem provável que você tenha se assentado do lado de alguém que está corrompendo a sua fé. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Eu estou orando. Hoje nós temos uma reunião no Conselho de Pastores, vamos receber todos os candidatos a prefeito, e eu prometo para você, eu vou escutar um por um dos candidatos a prefeito. Qualquer um de você, depois: pastor, o que você indica? Eu não estou dizendo quem deve votar nesse ou naquele, mas quem você indica, pastor? Depois eu vou lhe dizer qual a melhor proposta. Hoje todos os candidatos a prefeito vão passar, um parâmetro da sua proposta de trabalho para nós, os pastores. E depois, tanto eu como qualquer um de você, viu, querido amigo, irmão, você tem o seu pastor que é membro do Conselho de Pastor. Depois, pergunte para o seu pastor, não jogue o seu voto fora, não perca o seu voto, não negocie o seu voto por gasolina ou coisa banal. Eu queria que você pudesse ouvir o seu pastor antes de votar, tá bom? Deixa eu orar por você. Grande Deus e eterno Pai, eu quero louvar a Deus pela vida do meu irmão, minha irmã, por cada um desses, minha mãe, todos os meus familiares que estão conosco agora, todos os meus amigos que estão recebendo essa palavra agora. Eu quero, Senhor Deus, profetizar aqui em Santo Antônio da Platina, em Ibaiti, em Carlópolis, em Jundiaí, onde estão as nossas igrejas, Senhor, e muitos outros lugares, como vários lugares que têm estado conosco hoje, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Senhor Deus, Estado de São Paulo, Estado do Paraná, vários lugares, Senhor Deus, que têm recebido essa palavra. Eu quero profetizar a tua bênção, Senhor. Eu quero profetizar que o Senhor alcance, ó Deus, cada um desses nossos irmãos, e que sejamos sábios, não venhamos desperdiçar o nosso direito de voto, não venhamos vender o nosso voto, não venhamos, Senhor Deus, simplesmente, Senhor Deus, sermos enganados, ó Deus, mas que possamos, ó Deus, sermos, ó Deus, iluminados pelo Senhor, para votarmos e termos sobre nós, ó Deus, lideranças como prefeito e vereadores, ó Deus, segundo a tua vontade, em o nome de Jesus. Pai, eu oro, abençoa esse negócio, essa empresa, eu abençoo, ó Deus, toda a iniciativa do coração desse meu amado irmão, tudo aquilo que anseia e deseja esse coração, que o Senhor dê força, o Senhor dê garra, dê graça, para que ele possa realmente cumprir. Pai, eu abençoo essas vidas, eu abençoo essas casas, toda intriga, toda inimizade, toda maldade, eu repreendo em nome de Jesus, repreendo toda enfermidade, repreendo toda praga, mortandade que queira tocar esta casa, está repreendido no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor alcance a cada uma dessas vidas com o amor bendito do Senhor. Pai, que tenhamos um dia e uma semana ainda abençoada no nome de Jesus. Deus te abençoe, um ótimo dia, fica com Deus. Amanhã estaremos juntos de novo, 7h20, um ótimo dia, fica com Deus.